Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo para mais um dia que o Senhor tem nos dado a oportunidade de juntos estarmos conectados para fazermos o nosso devocional da campanha de 40 dias de jejum e oração. Estarmos juntos, caminhando, estudando a palavra de Deus, tendo um tempo de oração também. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Hoje nós estamos no dia 11º da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. O Senhor possa assim nos abençoar, possa nos acolher e possa nos dar condições de seguirmos vivenciando aquilo que nós estamos estudando nesses dias, nos ajudando naquilo que nós temos proposto no nosso coração também, nessa campanha de jejum e oração. Que Deus possa nos abençoar. Muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Tá dando para ouvir bem a voz aí? Tá tudo certo? Muito bem-vindos, em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos. Deus possa nos abençoar nessa manhã de quinta-feira, 11º dia aí da nossa campanha. Que o Senhor possa continuar aí nos abençoando, em nome de Jesus. Queremos então iniciar o nosso devocional dessa manhã. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Subtítulo hoje da nossa campanha é: Eu vou honrar a Deus com meus bens e minhas finanças. Provérbios capítulo 3, verso 9 a 10 diz: Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Palavra aí para nós podermos refletir nessa manhã, baseada em Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10. Estamos falando aí sobre, essa semana, sobre honrar a Deus, né? Com aquilo que Ele tem permitido chegar até nós. Honrar ao Senhor com tantas coisas. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre honrar o Senhor com os nossos bens materiais e com as nossas finanças. É um pensamento aí para o nosso dia de hoje. Falar de honra nos dias de hoje constitui-se num desafio para qualquer pessoa, não importa a área. Decidir honrar implica assumir riscos, sobretudo se isso for motivo de aprofundar a nossa relação com Deus. Tratando-se de finanças, esta é indubitavelmente a área mais difícil que o homem encontra para honrar a Deus. A resistência é grande, mas a palavra do Senhor é muito clara. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Provérbios 3:9. E como alguém já disse, apenas replicamos a verdade de que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por isso o versículo seguinte revela o resultado para aqueles que semeiam com o objetivo de honrar ao Senhor. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios capítulo 3, verso 10. Então nós sabemos aí a lei da semeadura, né? Ela é normal para todos nós. Aquilo que nós semeamos, nós colheremos, né? E sempre a colheita é maior do que a semeadura. Então, o desejo no meu coração é que você possamos semear e semear na obra do Senhor, sabendo que sempre seremos recompensados, né? O Senhor, Ele é muito generoso com aqueles que semeiam na sua obra, que tem a mão pronta a poder compartilhar com aquilo que Deus também tem permitido chegar nas nossas mãos. O próprio Deus de Israel reivindica perante seu povo a honra que lhe é devida. Ele fala por intermédio do profeta Malaquias, em Malaquias capítulo 1, versos 6 até o 8. O filho honra o pai,
e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós: ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal. Isso não é mal? E quando oferecei o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto está falando muito claro, né, sobre a questão de que o povo estava apresentando para o Senhor aquilo que tinha de sobra, né? O resto que ficava era apresentado ao Senhor. Então o Senhor chamou a esse princípio, né, de honra para poder apresentar o melhor diante do Senhor, né? E nós temos aí toda uma indicação, toda uma orientação bíblica, né, da maneira que nós precisamos apresentar o que temos ao Senhor, dando sempre o nosso melhor, fazendo aquilo que nós podemos, né, de melhor, com excelência, honrando sempre ao Senhor. Será que custa entendermos que a matemática de Deus é mais eficaz e infalível do que a dos homens? Quem trabalha com investimentos visa sempre obter lucros. Quem gosta de ter prejuízos? Ninguém. Se um investidor souber que terá 15% de lucros em sua aplicação, quanto mais investir, mais benefício alcançará. E por que os homens não têm essa certeza quando são desafiados a investir no reino de Deus? Quando o apóstolo Paulo disse para cada um contribuir segundo propôs no coração, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. A maioria dos cristãos nem propõem coisa alguma, preferem dar somente migalhas para Deus, mesmo sabendo que o versículo seguinte apresenta o devido resultado. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. E esse assunto é novamente explorado quando a igreja cristã da galáxia é exortada sobre este tema. A ponto de Paulo dizer que tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8. Precisamos e devemos semear sempre o melhor que nós podemos, né, na obra do Senhor, na vida do nosso próximo, estender sempre as mãos, fazendo sempre o nosso melhor para que outras pessoas também possam ser supridas também das suas necessidades, na medida do possível, com aquilo que temos e que o Senhor tem permitido a gente administrar nas nossas vidas, que possamos sempre semear o melhor. Porém, o grande empecilho para se honrar a Deus com as próprias finanças e bens é se deixar contaminar pela avareza. Tem muitas pessoas que se permitem, né, ser contaminado pela avareza. Nunca tem o suficiente, né? Sempre quer mais, sempre deseja mais e sempre fica seguro naquilo que tem. Não tem o coração voluntário para poder ofertar algo para o Senhor. Não tem essa disponibilidade, né, voluntária de semear na obra do Senhor, porque já está vivendo uma avareza na sua vida. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim, de você, e que possamos ter o coração aberto para sempre honrar ao Senhor, sabendo que é Ele que está nos abençoando, é Ele que permite a bênção chegar sobre as nossas vidas, e que possamos ter os nossos corações abertos e voluntários, né, para poder ofertar para o Senhor. O profeta Ezequiel declara que a avareza destrói a alma em Ezequiel capítulo 22, verso 27. O autor aos Hebreus nos exorta contra qualquer forma de avareza, mostrando que Deus é o supridor das nossas necessidades. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse: não deixarei
nem te desampararei. Hebreus 13, verso 5. O livro de Provérbios lemos: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A alma generosa engordará, e o que gerar e o que regar também será regado. A nossa alma tem sido generosa, nós temos esse espírito generoso, assim como o Senhor tem sido conosco, né? Tem nos abençoado, tem nos suprido, tem derramado das suas bênçãos sobre nós. A nossa generosidade, ela é compatível com aquilo que Deus tem permitido chegar até nós. Que Deus possa trabalhar no meu coração e no seu, e que nós possamos ser homens e mulheres generosos, né? Com a obra do Senhor, com aquilo que o Senhor tem pedido a cada um de nós. As estatísticas que comprovam que apenas 44% dos crentes devolvem o dízimo em detrimento dos outros 56%, que preferem apegar-se à avareza. Aqui nós precisamos orar ao Senhor para termos uma experiência em questão das nossas finanças, né? De pedir ao Senhor para poder nos ajudar nesse processo, de entendermos que precisamos dizimar na casa do Senhor. A Bíblia é muito clara sobre essa questão do dízimo, né? Mas nós temos essa consciência que muitas pessoas ainda não viveram uma experiência de viver na dependência do Senhor, de acreditar que nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz e nós não vamos passar necessidade, não vamos passar dificuldade. O Senhor, Ele sempre vai nos regar com as suas bênçãos, sempre vai suprir cada uma das nossas necessidades. Não precisamos ter medo, não precisamos nos reter aquilo que a Bíblia diz, precisamos fazer exatamente o que ela diz. E nós alcançaremos aí a providência do Senhor sobre as nossas vidas. Onde está a minha honra, diz o Senhor? Será que a casa de Deus na nova aliança tem menor importância do que na antiga aliança? Eu não creio nisso. Portanto, tão somente honra ao Senhor, visto que tudo provém dele. O rei Davi declara: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das suas mãos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Eu vou ler de novo esse texto para a nossa reflexão. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das suas mãos. Quando nós tomamos a decisão de ofertar na casa do Senhor, de dizimar na casa do Senhor, nós estamos fazendo isso em amor, devolvendo aquilo que veio das mãos do Senhor, aquilo que Ele tem permitido chegar a nós. E é interessante que Deus permite a gente continuar administrando 90% daquilo que Ele tem permitido chegar a nós. Nós só precisamos devolver 10%, né? Temos visto aí várias histórias, né? Relatos de pessoas que resolveram viver com 10% e devolver 90% para o Senhor. Experiências pessoais de pessoas, né? De homens e mulheres que decidiram viver assim. Eu e você podemos tomar decisões, podemos fazer aquilo que a Bíblia diz e ter a plena convicção de que o Senhor continuará nos sustentando em todo o tempo. Aplicação e oração desse devocional dessa manhã. Honrar ao Eterno com recursos que Ele nos concede é uma dádiva maravilhosa na vida de quem pratica generosidade. Exercer esta honra a Deus com as próprias finanças e bens é declarar que sua confiança e provisão está totalmente no Senhor. É uma declaração. Quando eu e você fazemos isso voluntariamente, estamos declarando a nossa confiança e declarando para o Senhor que nós acreditamos na providência divina sobre as nossas vidas. Uma oração dessa devocional. Obrigado, Deus. O Senhor é provedor, por permitir que eu seja um mantenedor fiel na tua casa e na tua obra. Obrigado por permitir que eu desfrute das tuas abundantes bênçãos celestiais. Que Deus possa continuar abençoando a minha vida e a sua,
nesse ponto, né, em questão das nossas finanças, e que possamos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as nossas finanças. Eu quero fazer menção de alguns pedidos da nossa convenção nessa manhã para nós orarmos, depois alguns pedidos pessoais também. E se você quiser compartilhar aí algum pedido de oração ou me mandar no meu WhatsApp, fique à vontade para fazer isso, para nós podermos anotar aqui e orarmos também por esses pedidos. Quero lembrar aqui de nós orarmos pela missionária Nilzete Flores, que está no Peru, né? A missionária Nilzete já está lá bastante tempo trabalhando ali no Peru, tem um trabalho bem desenvoltado ali no país do Peru. Queremos orar pela vida da missionária. Também orar pela Leila e o Jailton também, que está em Balsas, né? Balsas, também trabalhando lá nesse campo missionário, que o Senhor possa abençoar a vida da Leila e do Jailton ali também nessa localidade. Queremos orar também pela Ana e pelo Domingos, que está em Piripiri, também no campo missionário da CIB, pedindo ao Senhor para poder abençoá-los. Orar também pela Cid e pelo Alexson, né, que estão também no Peru, campo missionário aí também da nossa convenção. Que Deus possa abençoar a vida dos missionários nessa localidade. Esse é o nosso pedido de oração da CIB nesse dia. Queremos continuar orando pela dona Ilse, né, a mãe da Andréia, que já fez a cirurgia, está em recuperação. Queremos continuar orando pelo Sousvino também, e a família Navroski também, para que o Senhor continue com as mãos ali sobre eles, o Manfredo. Orar também pelo Rude Burros, né, de Novo Sarandi, a Maide Balgart, né, que passou pela cirurgia essa semana também, ainda está internada, mas está em recuperação. A Emma Krieger. Queremos orar agradecendo também pela vida do Eudor Schutz, né, ontem ele passou pela cirurgia, e à noitezinha já tinha terminado a cirurgia, e já foi para o quarto já, né? Já está se recuperando, está conversando, está bem, né? Agora um processo aí de recuperação, de restauração aí da saúde, mas queremos agradecer por ter nos ajudado a orar pela vida do Sr. Eudor Schutz por aqui, e queremos pedir que continue orando conosco pela restauração da saúde. Lembramos também de orar pelo Isaac Daniel Marcos, que precisa desse transplante, né, de coração, um coração que seja compatível com o organismo dele. Queremos pedir oração também. Ontem eu recebi esse pedido de oração lá de Minas Gerais, de Muriaé, minha cidade natal, onde mora boa parte dos meus familiares, e foi pedido ontem para orar pelo Pedro Henrique da Silva. Ele está tendo crises, né, convulsiva, e os médicos ainda não conseguiram fechar o diagnóstico. Então lembre de orar pelo Pedro Henrique da Silva, né, que está tendo essas crises convulsivas, para que o Senhor possa colocar as mãos sobre ele, que ele possa ser restaurado e possa ser fortalecido aí pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você tiver algum pedido, apresente isso ao Senhor também nessa manhã, para que o Senhor possa entrar com providência e nos trazer a resposta, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor nessa manhã pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, para nos trazer à memória a questão das nossas finanças, a importância de honrarmos ao Senhor com os nossos bens e com as nossas finanças, Senhor. Ajuda-nos, trabalha o nosso coração, ajuda-nos a sermos generosos, ajuda-nos a ter um coração voluntário, Senhor, nessa questão de sermos dizimistas e de sermos, Deus, ofertantes na Tua obra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade de estarmos vivos, de podermos levantar nessa manhã, de podermos ler a Tua palavra, de podermos orar a Ti, de colocar a nossa confiança na providência do Senhor para cada situação que nós vivenciamos. E nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor pelos missionários da nossa convenção, primeiramente pela Nilzete, Senhor, que está ali no Peru trabalhando, evangelizando, pregando a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar a vida dela, sustentando, Senhor, dando graça, usando ela para a expansão da Tua obra ali naquele país, Senhor, no nome de Jesus. Supre todas as suas necessidades, Senhor, emocionais, física, espiritual, financeira, Senhor. Nós colocamos a Nilzete nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor possa continuar no cuidado da sua vida, para a glória do Teu santo nome. Queremos orar também pelos missionários Leila e Jailton, Senhor, que estão ali em Balsas,
ó Deus, trabalhando também, Deus, compartilhando a Tua palavra, ó Deus, semeando as boas novas da salvação. E nós queremos pedir ao Senhor para que possa mantê-los ali com a Tua graça, com o Teu poder, ó Deus, dando vigor, dando a eles sabedoria, Senhor, dando a eles unção da Tua palavra, para que possam ministrar e que vidas possam ser tocadas, possam ser libertas, restauradas, curadas, Senhor, para viver na Tua presença. Em nome de Jesus. Pedimos pela cidade em si de Balsas, que as mãos do Senhor possam estar ali, usando, Senhor, os missionários. Queremos pedir também pela vida da Ana e o Domingos, Deus, que estão em Piripiri, trabalhando também no campo missionário, Senhor, semeando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Clamamos para que o poder do Teu Espírito, Senhor, possa usá-los, ó Deus, com autoridade, com graça, e que o amor do Senhor possa ser expandido ali, Senhor, nessa localidade, e que vidas possam ser tocadas pelo poder da Tua palavra, Senhor, que vidas possam ser resgatadas das trevas, que vidas possam ser libertas do pecado, Senhor, que famílias possam ser restauradas pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Supre as suas necessidades, Senhor, dê a eles, Deus, encorajamento, renova suas forças, em nome do Senhor Jesus. Quero Te pedir também, Deus, pela Cid e pelo Alexson, que estão também no Peru. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus que a Tua graça possa estar sendo derramada sobre eles, que eles possam, Deus, continuar fazendo a obra do Senhor ali, no local onde estão plantados, inseridos, que o Senhor possa, Deus, fazer produzir a palavra do Senhor que está sendo semeada, de tal forma, Senhor, que o Seu nome seja glorificado e exaltado, no nome de Jesus. Queremos agradecer ao Senhor pela vida da dona Ilse, Senhor, por estar passando já por um processo de recuperação, está animada, Senhor, está se alimentando, está, Deus, cada vez melhor, e nós Te agradecemos pela vida, Senhor, da dona Ilse. Continua com as Tuas mãos ali sobre ela, trabalhando ali, Deus, a vida dela, e que ela possa continuar vendo as mãos do Senhor sobre ela. Da mesma forma, queremos pedir pelo Soosvino e a família Navroski, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Continua, Deus, trabalhando no coração do Soosvino, continua sustentando ali, Deus, sua esposa, suas filhas e filho, e que as mãos do Senhor possa, Deus, continuar acolhendo essa família. Pedimos, Deus, pela situação que ele tem vivenciado. Coloca as Tuas mãos e provê, Senhor, aquilo que é preciso nesse momento. Oramos também pela vida do Manfredo, Senhor, que o Senhor possa continuar restaurando a saúde dele, fortalecendo, Senhor, o organismo. Ó Deus, a parte ali que foi feita a cirurgia no intestino, que o Senhor possa, Deus, restaurar ali e que o intestino possa voltar a trabalhar de maneira normal, que ele possa conseguir se alimentar bem, Senhor, e possa voltar aí à normalidade da vida, Senhor, no nome de Jesus. Queremos orar pelo Rude também, Burros, Deus, ali de Novo Sarandi. Pedimos que as Tuas mãos possam estar sobre ele, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Continua com as Tuas mãos ali, sustentando ele, os familiares, continua operando, Senhor, a Tua obra sobre a vida dele, Senhor. Queremos agradecer pela vida da Mai de Balgart, Senhor, também que passou por cirurgia essa semana. O Senhor possa continuar restaurando a saúde dela, Senhor. Ela está na UTI, mas acreditamos que o Senhor está cuidando, Senhor. Continua provendo todas as coisas sobre a vida, Senhor, da irmã Maide. Pedimos também pela vida da Emma Krieger. Ó Deus, dia 6 ela vai passar novamente por uma consulta para saber como está, Deus, a questão ali dos ossos, e que ela possa receber alta, Senhor, de tirar esse colete, isso que tanto está incomodando ela, está trazendo tanta ansiedade. Ó Deus, traga tranquilidade e que ela possa, Deus, ser liberada desse colete. Oramos também pela vida do Senhor Eudor Schutz. Obrigado, Senhor, pela Tua mão que estava ali agindo sobre a vida dele, cuidando, guardando, sustentando. Obrigado, Senhor, pelos médicos que fizeram essa cirurgia, uma cirurgia tão melindrosa, mas podemos ver e enxergar as Tuas mãos agindo ali, cuidando da vida do Senhor Eudor. Te louvamos, Te bendizemos, pedimos agradecidos pela Tua providência, Senhor, e oramos para que o Senhor possa ajudar em continuidade a recuperação. Queremos pedir pela vida do Isaac Daniel Marcos, que as Tuas mãos possam estar sobre ele. Ó Deus, abre as portas em questão desse transplante, que ele possa, Deus, conseguir um coração compatível com o seu organismo, e que ele possa, Deus, conseguir fazer essa cirurgia,
e possa viver muitos anos na tua presença, testemunhando da tua grandeza, do teu poder e teu imenso amor. Queremos pedir nessa manhã também pela vida do Pedro Henrique, Senhor, que mora ali em Muriaé, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, visitar a vida do Pedro, Senhor, agora. Coloca as tuas mãos sobre ele. Esse rapaz tem tido crises convulsivas, Senhor, e nós pedimos ao Senhor. Os médicos ainda não conseguiram fechar o diagnóstico, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, aquele que pode curar, pode restaurar, pode, Deus, transformar a vida. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos pela vida, Senhor, do Pedro Henrique da Silva, ali na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Coloca as tuas mãos sobre ele, cura toda a enfermidade, Senhor. Restaura a saúde física e trabalha sobre ele a vida espiritual, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós te pedimos. Ó Pai, obrigado por cada pessoa que tem se conectado, Senhor, nessa manhã, na live. Pedimos que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida de cada um. Abençoa a família representada, Senhor. Entra com providência sobre aquilo que precisa, Senhor, acontecer. O Senhor sabe de tudo que está sendo falado diante do Senhor nessa manhã, e nós pedimos a providência divina, Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos e louvamos ao Senhor pela oportunidade de um novo dia. Nos abençoa, nos conduza e nos livre, Senhor, de toda ação das trevas. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por nos acompanhar até aqui. Tenha um bom dia. Nós nos encontramos amanhã nesse mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir. Se for possível para você, compartilhe na live nos seus status, né? Nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também ter acesso a essa palavra e que possam também tomar uma decisão de viver na dependência do Senhor. Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.